Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E diz amém. Amém. No versículo 12 também diz: e disse Jesus respondendo, disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda essa tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu coloquei aqui, irmão, o tema nessa noite: o cristão aprovado nas tentações. O cristão aprovado nas tentações. Todos nós, como os cristãos verdadeiros que somos, passamos por tentações. Somos tentados pelo nosso inimigo, pela nossa carne, pelas coisas que nos cercam. E cabe a nós vencer as tentações ou ceder para ela. E eu coloquei aqui o tema: o cristão aprovado nas tentações. Mostrando o quê? Que ele deve ceder à tentação? Não, mas vencer. O apóstolo Paulo ele disse lá em Coríntios que não virá nenhuma tentação contra nós que a gente não possa suportar. A tentação está sempre batendo na nossa porta do nosso coração, mas cabe a nós resisti-la e vencer as tentações para agradar o nosso Deus. Vale a pena, porque é para o nosso Deus. E aqui eu usei esse texto, irmão, é Lucas capítulo 4, versículo 3 ao 12, que ele mostra aqui como base a tentação de Jesus. Jesus foi tentado 3 vezes. E as 3 vezes que Jesus foi tentado como homem, o único homem perfeito foi Jesus. E ele venceu as tentações. A primeira, o inimigo diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, tu não estás com fome. E Jesus tinha poder de transformar, mas se ele transformasse, ele estaria fazendo a vontade de quem? Do inimigo. Isso serve de alerta para nós, viu? Tem pessoas lá fora que muitas vezes ficam nos testando, dizer: tu não é crente, então faz isso, faz aquilo, aí a gente vai cair na armadilha do inimigo. Não. Vamos ser vigilantes. Não podemos estar tentando a Deus. E Jesus não fez a vontade do inimigo. Pelo contrário, já disse, também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí pela segunda vez o inimigo tenta de novo, mostra os reinos do mundo e disse: tudo isso é teu, se tu se prostrar e me adorar. Jesus de novo vence o inimigo de novo. E Jesus vence o inimigo como, irmão? Pela palavra. Jesus diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, mas só a Ele adorarás. Depois o inimigo tenta de novo, ele mandando Jesus se prostrar e adorar.
e também se lançar no pináculo do templo. E Jesus venceu as 3 tentações, nos deixando esse legado, esse exemplo, que a gente pode vencer através da palavra de Deus. Glória a Deus. O pecado bate na porta do nosso coração, mas se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da presença do nosso Deus, então o inimigo bate na porta e a gente aqui não. Para agradar o nosso Deus, a gente resiste à tentação. E tem muitas estratégias que Deus nos dá para a gente vencer as tentações. Glória a Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ele mostra aqui uma recompensa para aqueles que são fiéis até a morte, que vencem as tentações. Tem uma coroa de glória nos esperando. Tem um prêmio para cada um de nós. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 39, versículo 12, fala sobre José. José foi levado cativo, foi para a prisão, calabouço, para a cadeia, prisão, passou todo aquele processo, e lá do palácio de Potifar, a mulher de Potifar, a mulher belíssima, tentou ele, tentou seduzir para ele cair na tentação, mas José venceu a tentação e nos deixou esse exemplo para cada um de nós, tanto para os homens como para as mulheres. Segundo os historiadores, diz que palácio enorme, cercado de guardas de segurança, e ela disse, a mulher de Potifar, disse: olha, segurança todos, fique no palácio, mas não aqui, ao redor. Se eu precisar, eu convido vocês. Claro, ela queria ficar bem à vontade com José, na intenção de derrubar o nome de Deus. Mas vale a pena, irmão, diz que a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Aquele que teme a Deus é sábio. E a Bíblia diz que ela foi puxar as vestes de José, e segundo alguns comentadores diz, se ela foi tirar a roupa dele, como ela já estava? Provavelmente sem nada. Uma tentação fora do comum. Mas a Bíblia diz que ele fez o quê? Deixou as vestes nas mãos dela e fugiu. E eu fico imaginando. E a Bíblia diz, é a Bíblia quem diz, que ele disse assim: de maneira nenhuma pecaria eu contra o meu Deus. Está escrito. Gênesis, capítulo 39, versículo 12. De maneira nenhuma pecaria eu contra Deus. Ele preferiu sofrer consequência, porque imagine, ele fugiu, deixou as vestes na mão dela, ela acionou a segurança, os guardas. Imagina o nome de José agora jogado na lama, como alguém que queria abusar da mulher de Potifar. Não foi fácil para ele, mas ele sofreu todas essas consequências, mas ele não cedeu à tentação. E todos nós somos tentados todos os dias, viu? Mas cabe a nós, para agradar o nosso Deus, não ceder à tentação, resistir. Ou se não cair, envergonhar o nosso Deus e colher as consequências. Cada um sabe onde quer chegar, não é? Mas vale a pena para o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Esse ensino nessa noite, irmão, é uma prevenção para cada um de nós. O inimigo não dorme armando cilada para nós, mas a gente estamos preparados pela palavra de Deus, a
gente não vamos ceder à tentação. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então qual é a recomendação? Filhinho, não pequeis, não ceda à tentação. Seja firme, tenha convicção, fuja quando não aguentar, fuja da tentação. Mas se você for tentado e ceder, não é para acontecer, não pequeis. Mas se vier a deslizar e cair, não se esqueça que você tem um advogado, Jesus Cristo. Ele é fiel para nos perdoar. Se não fosse isso, ai de nós. Todos nós erramos e falhamos, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus está pronto para nos perdoar todos os dias, todos os momentos. O que Deus quer de cada um de nós é que a gente se ache fiel diante do Senhor. E quando falhar, reconhece o erro e desiste da caminhada. Não, segue a caminhada. Vou dar só um exemplo aqui que eu já dei outros dias, mas tem que estar lembrando. Lembra da ovelha que eu falei das ovelhas que eu pastoreei? Não era minha, era de um colega meu, na chuva. E tinha muito, estava chovendo nesse tempo, muitas poças de lama, e tinha um monte de ovelha, rebanho de ovelha, e alguns bodes também tinham nesse rebanho. E os bodes passavam na carreira, dando coice e cabeçada nas ovelhas e correndo por dentro da lama, os bodes. E eu vi tudo isso. E as ovelhas, quando via a poça de lama, aquelas que tinham condição pulavam por cima, e as que não tinham, corria de lado, para não sujar as patas e nem a pelezinha dela, a lã, na lama. Pulava por cima ou do lado. Eu fiquei olhando isso. Eu nem crente não era, mas aí ficou esse exemplo para dar hoje. E uma coisa também que eu vi, irmão, algumas ovelhas, quando pulavam para o outro lado, as patas traseiras não conseguiam chegar na parte seca, caía na lama, eles faziam isso aqui, ó. E depois seguia a caminhada. Por isso que Jesus comparou a gente com bode? Não, comparou a gente com ovelhas. Ser crente é isso, irmão. É diferente daquela igreja que diz: você pecou, está condenado, é pecado de morte, é sem inferno. Não tem isso na Bíblia, não. Heresia. Não é para a gente estar pecando, mas a gente é ovelha, a gente não é bode. Errou, bata a sujeira, que é o pecado, pede perdão, reconhece de coração e segue a caminhada, não desiste. Quem manda a gente parar é o inimigo, não é Deus. O nosso Deus age ao contrário. Ele nos perdoa e manda que a gente prossiga até o fim. É o que está escrito em Daniel capítulo 12, Daniel 13, 12 e 13. Daniel 12 e 13. Tu, porém, vai até o fim, que é no final que tem a recompensa. Desistir jamais. Deus nos mandou de Cupira para cá, para a gente ouvir essa palavra nessa noite. Desistir jamais. Com Jesus, que é a fonte da salvação, nós temos a vida eterna. Sem Jesus, o homem ou a mulher é como uma palha seca que o vento leva para onde quer. E no final é o fogo. E a gente não quer fogo, a gente quer céu. Um céu de glória por toda a eternidade. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha o que Deus fala para Caim, o filho de Adão. Caim, o teu pecado, Caim, o pecado já aporta. Para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Vou dizer na linguagem da outra Bíblia.
Caim, o pecado está batendo na porta do teu coração. Cabe a você se dominar, não ceder à tentação. E aí? Ele se manteve fiel? Não. Ele cedeu à tentação. Ele ouviu a voz do inimigo e tirou a vida do irmão. Matou seu irmão Abel por inveja. Até quando a gente pegamos a Bíblia, lá em Judas, no livro de Judas, está dizendo: não seja como Caim. Em Hebreus também, que não teve temor e tirou a vida do seu irmão. Então o pecado está batendo na porta do nosso coração, mas a gente precisa resistir às tentações para agradar o nosso Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 11: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6 e 11. Então, para a gente vencer as tentações, precisamos estar revestidos como um policial que sai para a batalha. Quando ele sai do quartel, ele bota o quê? As algemas, a arma, o colete, a prova de bala, a bota, o fardamento, todo aquele equipamento para ir para uma guerra, que é enfrentar os traficantes, os bandidos. E o apóstolo Paulo faz essa comparação, que nós estamos travados numa guerra espiritual, e para nós vencer essa guerra, essas tentações, precisamos estar revestidos com as armaduras de Deus. E como é que se reveste? Através da oração, através do jejum, através da leitura da Bíblia, através do ciclo de oração, estando na igreja, estando em comunhão e tantas outras coisas que a gente pode se revestir para vencer as tentações. Muitas pessoas têm caído, irmãos, porque se sente forte, mas é fraco. Nós conhecemos pessoas, vou dar um exemplo aqui sem dizer o nome. Aleluia. Um jovem que eu conheci, um homem era Bíblia pura, um exemplo. Ele não abria nem a Bíblia, entregava sem a Bíblia, um exemplo. Mas não vigiava. É aquilo que o pastor diz direto aqui. Não tem ninguém grande. O grande é o dono da igreja. Todos nós somos crentes, independente da graça do Senhor. E ele se sentia muito forte. E durante os cultos, eu estive presente, até quando ele falava assim, ele lá dizia, eu não vou dizer isso nunca, eu desafio todos os demônios que se manifestam, o mais forte que for, o próprio Satanás, ele dizia, e venha contra ele. Eu jogar a cara dele no chão, pisar na cabeça dele, dar chute na cara dele. Hoje ele está tomando cachaça, a mulher traiu ele, olha, uma série de coisas aconteceu, acabou-se, para arrasar. Para vocês verem que a Bíblia diz que se manifestar, a gente expulsa no nome de Jesus, mas não é para estar invocando o demônio, não é um centro de então, irmão, a gente precisa o quê? Vencer as tentações, mas com humildade, com simplicidade, não é provocando. Como diz o pastor lá, não ficar como para com o povo. Bem longe. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não dê lugar ao diabo. Só baixa uma brechinha para o nosso adversário. Precisamos vigiar muito, ter cuidado. O inimigo não dorme. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios, Salomão diz: de tudo que tens de se guardar, guarda o teu coração. Falando da mente. Não é o coração que bombeia sangue, é a mente.
Quando fala coração na Bíblia, é a mente. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, a nossa mente tem que estar ocupada. Antes de eu vir para cá, eu corrigi 3 pessoas. Antes de vir para cá para a igreja. As pessoas que eu encontrei, vou dizer aqui fora do microfone, que é só para nós. Eu estava lá fora andando e encontrei 3 pessoas crentes e começou a passar lá uma música do mundo e eles começaram a cantar os 3. Cada um faça o que quiser. Mas, e ali eu corrigi. Corrigi com sabedoria, com jeito, né? Eu disse só assim para eles: é esse hino aí que vocês estão ensaiando para cantar domingo na igreja? Ficar com a cara no chão. Não, então vamos vigiar, né? Então, irmão, tantos louvores tão lindos, né? Que tem na harpa, que tem no CD, no DVD, no celular. É isso que o apóstolo Paulo disse: a nossa mente tem que estar ocupada com as coisas de Deus. Durante o dia está lavando os pratos, a louça, roupa, limpando a casa. O homem está no carro, viajando, na moto. Liga um louvor, escuta uma pregação, lê uma palavra. Então a nossa mente é ocupada com as coisas de Deus, para que não possa entrar outras coisas. Então, como vencer as tentações? Se revestindo das armaduras do nosso Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, já vai terminar: não dê lugar ao diabo. Efésios 4, 27. 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrio, tem equilíbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está em redor, quem está em redor é o anjo do Senhor. Salmo 34, versículo 7. O anjo, aquele que teme ao Senhor, o anjo do Senhor está em volta da gente, guardando a gente todo mal. Por isso que muitas coisas a gente não entende. Vou dar alguns exemplos aqui. Alguém de repente vem enviado pelo inimigo com uma faca na nossa direção e de repente ele passou direto. Vem com a arma, vem com uma má intenção, armadilhas que veio e de repente você vê aquelas coisas tomar outro rumo, desviar. O anjo, os que temem ao Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temos. Eu assisti um filme ontem evangélico, que foi uma batalha que teve na Bíblia, que os anjos de Deus agiram, e quando os inimigos vinham com a espada para matar o povo de Israel, o anjo agarrava na mão dele assim, e com a espada contra o inimigo. Então, irmão, quando a gente está ali na direção de Deus, os anjos do Senhor está acampado, nos guardando de todo mal, mas o nosso adversário está em derredor, só olhando, observando, esperando uma oportunidade para lançar uma seta na nossa mente e nos atingir. Então a gente precisa estar sempre em vigilância para não ceder às tentações do inimigo. Vou encerrar agora com esse último. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desgovernado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Não vou explicar por causa do tempo, mas veja o que ele mostra, só esses dois. Comer demais é pecado. Só como a terra quando dá um sinal para. Não, eu como até eu desmaiar. Está cometendo o pecado da gula. Né? A pessoa precisa vigiar. Né? A pessoa que aguenta comer 2 cachorros quentes, quer comer 10. Precisa vigiar. E a outra coisa, eu encerro. Ele diz assim: prostituição, impureza, apetite desgovernado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então,
a gente tem que se conformar com a vontade de Deus. Vamos dizer, eu vou para a feira. A feira foi fraca, graças a Deus. Aí Ele mandou o necessário. E se for boa, graças a Deus, Deus mandou o que eu precisava. E se não arrumou nada, graças a Deus também, nem outra Ele me dá. Mas sempre conformado com a vontade de Deus. Porque se a pessoa for avarenta, quanto mais tem, mais quer, está cometendo idolatria. Aqui também a gente só diz, né? Fulano é idólatra. Olha, no Espírito Santo. Olha ele carregando o andor. E a gente pode ser idólatra também. Precisamos vigiar e se conformar sempre com a vontade de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.